Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso tema já está ali há um pouquinho. Trata-se dos fenómenos alucinatórios. Eu não sei se sabem mais ou menos do que trata os fenómenos alucinatórios. Alguém sabe? Então, vamos lá ver. É assim, normalmente temos tendência a ouvir falar em alucinações e vai sempre tudo para a mesma gaveta. Alucinações, anda ali tudo muito parecido. Mas há muitas experiências perceptivas, tanto dos 5 sentidos físicos como extrafísicos, que às vezes têm a fenomenologia que nós consideramos alucinatória. Nós que não estamos tão dentro das formas de falar técnicas. Então nós hoje vamos percorrer assim por estes caminhos da consciência, da percepção, para vermos como é que isto funciona, a nível de como é que nós captamos a informação e como é que nós resolvemos isto cá dentro de nós, de uma forma bastante levezinha, mas precisamos de caminhar por aqui, está bem? Então vamos lá. Vamos começar então a falar de percepção e consciência. O que são então fenómenos alucinatórios? São experiências perceptivas na ausência de um objeto real. Notar que nós estamos aqui a falar numa forma científica ainda, padronizada muito na matéria, não é? Nós vamos já ver que isto não é bem assim. E felizmente que os campos já se abriram, está bem? Então, percepção e consciência. Quando penso naquilo que sou, há um aspecto que nós não ignoramos. Nós somos seres conscientes, não é? Sentimos que estamos aqui a olhar para o mundo, a olhar uns para os outros, para este espetáculo, todos juntos, não é? Nós temos esta percepção. Chamamos então a isto de uma consciência. Ali o ou vai ser substituído por e, não é um ou, está bem? É uma consciência e percepção. Então, o que é a percepção? É a função de captação de informação de acontecimentos, tanto do mundo exterior como o que passa dentro de nós, pela via dos mecanismos sensoriais. Tanto o mundo nos diz algo, pelos nossos sentidos, como nós também temos o nosso significado. Cada um é único nesta leitura do mundo. Isto são coisas mais complexas que depois futuramente poderemos vir a conversar. Mas nós imprimimos o significado. Portanto, este movimento é, como chamamos tecnicamente, bottom-up, que é causalidade descendente, como nós apreendemos as coisas e depois como respondemos, que é o bottom-down. Nós recortamos, então, seletivamente a realidade física, as informações específicas e deixamos outras. Ora, vamos lá ver. Quando estamos a conversar com alguém, amigo nosso, no meio de uma multidão, tudo cheio de barulho, nós selecionamos, mesmo inconscientemente nós selecionamos, nós não ouvimos o ruído e estamos atentos à conversa, não é? Não é? Exatamente. E muitas situações deste género. Então, o que é isto da consciência? É um instrumento de conhecimento do próprio, nós próprios, e do mundo que nos rodeia. Mas há aqui 2 dimensões. Uma delas é o estado de vigilância, que é diferente de estar acordado ou consciente, mas é o estado de vigilância em que estamos despertos, certo? E o outro nível, a outra dimensão é a consciência do eu. A vigilância corresponde à clareza, à lucidez. Se uma pessoa bebe uns copos, perde a lucidez, certo? Pronto, isso é a lucidez, a vigilância. E a consciência do eu, a consciência de nós próprios. O indivíduo sabe quem é como pessoa, que os pensamentos são nossos, os nossos atos são nossos, e sabemos que somos os únicos e os mesmos ao longo do tempo, porque infelizmente vamos ver adiante que em casos patológicos isto não acontece, tá? Então, mas que grau de controle é que tem esta nossa percepção consciente sobre o nosso funcionamento do dia a dia? Vamos lá ver. Nós já falamos aqui há um ano, talvez, sobre estas coisas do consciente e do inconsciente. A mente consciente é só a pontinha do iceberg dos nossos processos mentais, que tem a ver exatamente com a percepção dos 5 sentidos. E depois, vamos lá ver. Vamos a conduzir de manhã para o trabalho.
E os nossos filhos vão atrás, no banco de trás. Mamãe, papai, isto, aquilo, aquilo outro. E vamos a conduzir. Nós vamos a conduzir. Temos os semáforos, temos um peão que passa à frente. E lá vamos nós. Vamos em piloto automático, não é? E inconsciente, não é verdade? Já viram que incrível que é esta nossa mente, como é que nós funcionamos? É impressionante. Nós temos mais que um grau de consciência. E se virem o livro do Dr. António Damasio, quem é que conhece o neurologista Damasio, António Damasio? Levantem lá o dedinho para eu saber mais ou menos como é que estamos a nível de informações. Sim. A esposa dele. Então, o livro mais recente do Dr. António Damasio chama-se Sentir e Saber. E recomendo muito esse livro. Porquê? Porque, apesar de ser um livro escrito por um técnico fabuloso, não é? Um neurocientista, ele tem livros que são complexos de se ler, sem dúvida. Mas este livro, que saiu há 1 ano ou 2, é realmente de excelente e fácil leitura, que dá a compreender coisas fundamentais sobre o nosso funcionamento mental. Portanto, é um grande aliado para lerem, está bem? Se quiserem saber mais como funcionamos. Vamos lá. Os eletroencefalogramas atuais, que não têm nada a ver com os de 50 anos atrás, tudo isto evolui, as tecnologias evoluem de tal forma que quase que podemos dizer que estamos num outro mundo já, como quando se descobriu o microscópio, que não se sabia da existência das células, dos micróbios, dos micro-organismos, não é? Quando apareceu o microscópio foi uma mudança completa de paradigma. E atualmente estamos aqui no limiar de outro. Porquê? Porque estamos com uma tecnologia avançadíssima, que estão aqui mesmo com provas científicas muito importantes já dos nossos outros corpos, tá? Isto vai nos levar lá muito brevemente, está bem? Isto é muito bom. Então, a eletroencefalografia mede o quê? Ondas cerebrais. Quando nós pensamos, as nossas células que estão no cérebro, as nossas células cerebrais, elas agrupam-se em circuitos. E esses circuitos, a conversarem uns com os outros, dependendo do que estamos a fazer, fazem ondas. E essas ondas são lidas pelos eletroencefalogramas medidos em Hertz. Então, descobriu-se que essas ondas, além de nos detectarem os estados de vigília, ou seja, o quanto nós estamos de alerta, ou perto de um estado de coma, não é? Ou então hiperativos, quer dizer, vamos já ver isso aqui adiante. Dá-nos esta medida e dá-nos também diferentes estados de consciência, porque a consciência está de mãos dadas com a vigília. Nós vamos já ver que estas medições andam juntas. E, claro, ainda não estamos a afastar-nos nada daquilo que nos traz aqui hoje, do nosso tema, que lembram-se qual é? Qual é o tema? Fenómenos alucinatórios. E o que são fenómenos alucinatórios? Exatamente, experiências perceptivas na ausência de um objeto real, entre aspas, certo? Vamos aqui entre aspas, porque sabemos que as coisas já estão a mudar. Bom, então, temos ondas, vamos começar das mais altas para as mais baixas. As ondas gama foram detectadas há muito pouco tempo, são as mais recentes e vão até de 100 Hz. Neste estado, a percepção fica extremamente aumentada, há uma expansão da consciência e há certos tipos de meditação feitas pelo Dalai Lama, porque inclusive foi, ele próprio se prontificou, ele incentivou o estudo dele e de monges tibetanos para esse estudo de ondas cerebrais, para saber como é que, o que é que acontecia com o cérebro deles em estado sempre meditativo. Portanto, eles estão em plena consciência meditativa, portanto, é uma meditação ativa que, em vez de as ondas descerem aqui para baixo, para alfa, que é quando nós estamos receptivos e com os 5 sentidos a sair do ar, as ondas alfa, não, elas dão um salto lá para cima. Isto foi descoberto há muito pouco tempo. E vamos ver adiante que a parapsicologia, inclusivamente, estuda os fenómenos psigama, que incluem a telepatia, a clarividência e a pré-cognição. Portanto, tudo percepção extrasensorial, não é verdade? Que vão além dos 5 sentidos físicos e que
estão detectados nas ondas gama. Portanto, toda esta aparelhagem, vamos dizer assim, tecnologia moderna e avançada, vamos lembrar-nos do microscópio, que trouxe uma mudança tão grande às coisas que não se viam, e nós hoje em dia já vemos o que se passa no cérebro. Isto vai mudar, já mudou tudo a nível de diagnóstico, do que é patológico e do que é um avanço, inclusivamente é um upgrade. Está bem? Vejam aqui só, aqui eu achei curioso, eu peço desculpa que eu não tenho imagens como gostaria, com movimento e de outro tipo, foi o que eu arranjei, mas pronto, eu gostava de vos mostrar para vocês terem noção de como é que as ondas andam ali. As ondas delta é quando estamos em sono profundo, perdemos a consciência corporal, mas atenção, porque estados de coma, e no livro do Dr. Damásio, ele fala-nos disso, quando muitos pacientes estão em estado de coma, é-lhes medida, portanto, tudo leva a crer que estão sem consciência, que está tudo a zero, mas o que é certo é que há registros de ondas cerebrais. Portanto, e muitos deles relatam, inclusivamente, experiências, como nós sabemos, não é? Mas nós estamos a olhar agora hoje por um lado científico, está bem? Nós sabemos isto tudo. Inclusivamente, sabemos que a glândula pineal, que é um ponto de ligação incrível e que o nosso querido e conhecido, que eu também gostava de saber quem conhece, o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. Conhecem? Já, então, mas ninguém levanta a mão, não conhecem? Então, ele é um grande estudioso a nível mundial desta nossa interligação do nosso corpo físico com os nossos outros corpos, como o perispírito, não é? Pronto, mas os neurologistas e os cientistas a grande percentagem, não é? Que faz o peso maior, estão agora nesse caminho, portanto, vamos lá alegrar-nos. O que é muito interessante é vermos então que as ondas gama significam um salto. Verificou-se que, por exemplo, todos nós passamos por várias destas ondas ao longo do nosso dia, das nossas 24 horas. E uma coisa muito interessante da junção da consciência com o nosso estado de consciência, com o resto. Ora reparem, nós muitas das vezes, quando estamos a dormir, estamos, como nós dizemos, estamos inconscientes, nós estamos desligados da percepção cá de fora. Porquê? Porque de repente nós começamos a sonhar e estamos conscientes, certo? Não é giro isto? Isto é incrível, não é? Isto é maravilhoso, isto realmente... Bom, vamos continuar. A nossa experiência, então, da realidade, embora baseada nos fluxos de informação provenientes dos sentidos, não depende deles. E eu estou a dizer-vos isto a nível científico. Portanto, isto já não científico pela grande parte dos neurologistas e da ciência de hoje, que já conclui que de facto é assim. Quando desaparecem todos os sentidos, a realidade não acaba. Então vamos ver o que é que acontece com indivíduos que ficam sujeitos à prisão solitária. Aquelas solitárias horrorosas que ficam nos cubículos, não é, há dias, às vezes quase um mês, não é? Muitos deles saem completamente loucos. O que é que acontece? Com total ausência de estímulos, inclusivamente de luz, o Álvaro relata ter visto um foco de luz no olho da mente. Ele nem luz tinha, não é? Começou a ver aquilo, começou a expandir o foco, como tornou-se um ecrã que ele depois visionava. Vários deste tipo de prisioneiros, privados de informações sensoriais, diziam que estas experiências eram muito mais do que sonhar acordado, falando antes de experiências que pareciam completamente reais. Eles não imaginavam as imagens, eles viam-nas. Outro caso. A minha realidade é igual à dos outros? Há uma pequena franja da população cuja percepção mesmo física da realidade é comprovadamente diferente da nossa. Ora, vamos ver. O Henrique tem uma experiência perceptual que é conhecida como sinestesia. É uma condição em que os sentidos se misturam. Isto é uma questão aqui física, fisiológica, no cérebro. Há muitos tipos diferentes. Há quem saboreie palavras. Vocês sabiam disto? Sabiam? Quem veja os sons como cores. Inclusivamente há um pintor do século passado, Kandinsky. Alguém conhece o Kandinsky? Então, ele pintava os sons, certo? E tem quadros maravilhosos.
Portanto, ele tinha esta junção de sentidos. E há quem ouça os movimentos visuais. Não é incrível isto? Dá que pensar. Então, cerca de 3% da população tem um tipo de sinestesia. Até é bastante. A sinestesia é o resultado da conversa cruzada de áreas sensoriais do nosso cérebro. Bom, vamos ver outro caso. Ana é uma professora de Direito. É uma pessoa inteligente, amável e sofre episódios de esquizofrenia esporádicos desde os 16 anos. A esquizofrenia é uma perturbação no funcionamento do cérebro, que a faz ouvir vozes ou ver coisas que ninguém mais vê ou ouve, ou então acreditar que as outras pessoas lhe estão a ler os pensamentos. Felizmente, graças à medicação e às sessões de terapia semanais, ela consegue fazer palestras e dar aulas na Faculdade de Direito há mais de 25 anos. Portanto, como veem, os casos de esquizofrenia não são assim tão... não colocam a pessoa assim tão à margem de uma vida dita, entre aspas, normal, não é? Vamos já ver em que casos é que isso acontece e em que casos é que não, na esquizofrenia. Felizmente, então, que é assim. Dê-nos exemplos, então, do que é que lhe acontece. Sentia que, por exemplo, as casas estavam a comunicar com ela. Tu és especial, tu és mesmo má. Arrepende-te, vai por aí. Eu não ouvia essas palavras, ouvia-as como se fossem pensamentos que me punham na cabeça. Estão a ver como é que ela percebia esta realidade? Mas sabia que eram pensamentos das casas, não meus, ela. Bom, durante um incidente acreditou que tinha explosões a detonar-lhe no cérebro e teve medo até que as outras pessoas que estavam à volta se pudessem ferir. Já viram que isto é dramático, não é? Não é? E isto é vivido como algo de real. Portanto, nestes casos, chamados mesmo de alucinações verdadeiras, que é o caso das esquizofrenias, que são psicoses graves, as pessoas mesmo, repare, eu trouxe este caso porque é uma professora, é uma pessoa que tem conhecimentos, não é? Sabe mais ou menos, sabe como as coisas funcionam. E, no entanto, vê isto como uma vivência autêntica dela. E é a vivência dela, porque cada um de nós tem a sua realidade. Bom, acreditou que o cérebro então se ia derramar pelas orelhas e afogar as outras pessoas. A existência agora confirmada de anomalias biológicas concomitantes do problema esquizofrénico alimentou diversos modelos biológicos de tratamento. A maioria dos dados advogam que há uma alteração no sistema dopaminérgico. Pronto, não tem interesse estarmos por aí. Agora, vamos ver um caso que parece esquizofrenia, mas não é. Uma depressão psicótica. O José tinha 18 anos. Frequentava o primeiro ano da universidade. Portanto, como veem, isto acontece com pessoas que inclusivamente estudam. Isto não incapacita para que a pessoa continue a ter formação, em muitos dos casos. Bom, continuando. Frequentava então o primeiro ano da universidade quando começou a ouvir vozes e a ter alucinações visuais. Com base nos sintomas, o psiquiatra diagnosticou esquizofrenia. Teria que tomar medicação antipsicótica para o resto da vida e pronto, ponto final, vamos andando. Claro que a família e ele resolveram procurar outro médico. Fez uma tomografia SPECT, que é vamos ver já adiante, é uma tomografia funcional. Portanto, não vê imagens do cérebro, vê como o cérebro funciona. É outro grande avanço, enorme, que mostrava então lesões antigas que lhe afetavam o lobo temporal esquerdo. Ora bem, veio-se a saber que quando ele tinha 5 anos, mergulhou numa piscina sem água e ficou inconsciente durante um bom tempo. Resumindo, isto mudou tudo, porque esta imagem cerebral, junto com a história dele, vendo o que é que se passava no cérebro, conclui-se então que não era depressão. Não era esquizofrenia, mas sim uma depressão psicótica. Nós, à frente, vamos ver o que é que caracteriza a esquizofrenia. Portanto, a conclusão foi de que realmente não tinha esquizofrenia, mas sim uma depressão psicótica, o que mudou tudo porque alterou a medicação, fez um tratamento psicológico de psicoeducação, portanto, com alterações de comportamento, pensamento, etc. E começou a ter uma vida digna e normal. Bom,
Vários investigadores alegam que as informações verídicas proporcionadas por médiums poderiam ser explicadas única e exclusivamente por percepção extrasensorial. São muitos os fenómenos parapsicológicos descritos ao longo da história que vieram a ser estudados segundo o rigor científico neste último século. Muita gente admite a existência de uma sensibilidade que está para além da média e para além da matéria, e para além dos que nós estamos aqui a falar, dos 5 sentidos, não é? Portanto, há aqui outro tipo de fenómenos que não são alucinações, certo? Não são alucinações, não são alucinosos, não tem nada a ver com patologia, tem a ver com percepções extrasensoriais. Portanto, não podemos misturar as coisas. E esta foi a minha ideia, em trazer estes exemplos para que se entenda que não se pode pôr tudo na mesma gaveta, está bem? Portanto, este tipo de sensibilidade é chamado mediunidade, sexto sentido ou percepção extrasensorial. Há vários tipos de mediunidade, como sabem. Por exemplo, mediunidade vidente é a capacidade relativamente comum a nível de quem tem mediunidade forte de visualizar imagens não diretamente relacionadas com corpos materiais. Isto vocês já sabem, não é? Com certeza. E melhor do que eu, a irmã Leonor poderia estar aqui a dar uma aula para todos. Bom, a ciência, então, desde os finais do século XIX, que se começou a dedicar ao estudo da mediunidade. Portanto, isto já é estudado, estes fenómenos. E hoje em dia, então, o que é que nós temos ao nosso lado? Tecnologia, que é um apoio enorme, não é? Vários médicos e psicólogos têm conduzido experiências sobre, exatamente, experiências de quase morte. Também já ouviram falar neste tipo de experiências, claro, não é? Pronto, pessoas que já estiveram em morte iminente, portanto eu não vou avançar um bocadinho para não estar tão demorado. Agora vamos passar a três áreas de saber que estudam estes fenómenos, inclusivamente a percepção e a consciência. São as neurociências, a parapsicologia e a psicopatologia. As neurociências, aliás, a parapsicologia, isto agora é importante, vamos agora estar atentos um bocadinho? Hello, vamos? É tarde, estão cansadinhos, só mais um bocadinho, não vamos demorar, é só para entenderem, está bem? Para entenderem, agora é importante também. A parapsicologia é um procedimento de investigação empírica de fenómenos psíquicos ditos ocultos ou extrasensoriais. E estuda o quê? Estuda 3 tipos de fenómenos, chamados psigama, psicapa e psiteta. Não lhes lembra nada estes nomes? As ondas, exatamente, as ondas cerebrais. Psigama, que é a transmissão de pensamento ou telepatia, clarividência, obtenção de informação sobre um objeto ou fato sem uso dos sentidos físicos. A pré-cognição, os psicapa, que tem mais a ver com o uso do pensamento sobre a matéria, que é a telecinese e a psicocinese, e os fenómenos psiteta, que são vivências para além do corpo físico, que acontecem nas ondas gama, lá em cima, está bem? Acho que é nas ondas gama, não, é nas ondas teta, perdão. Experiências de quase morte, memórias de vida passada, experiências fora do corpo, transcomunicação instrumental. Sabem o que é transcomunicação instrumental? É outro avanço tecnológico. Sabem o que é? Alguém sabe? Então, o que é? Mais alto, que é para ouvirem todos. Microfones específicos que são capazes de captar comunicações. Exatamente. Muito conhecida do Gandhi, por exemplo. Exatamente. Percebem? É, exatamente. Então, estuda a mediunidade e a sensibilidade que está parada na matéria. Portanto, quando ouvirem falar em parapsicologia, já sabem o que é. Certo? É uma área que estuda todas estas percepções extrafísicas, extrasensoriais. E que já tem, então, material para poder fundamentar, não é? As neurociências, o que são as neurociências? Não é uma cadeira, não é uma ciência. Neurociências é um agrupamento de ciências que se dedicam ao estudo do sistema nervoso e do cérebro, como é que nós funcionamos. Há várias áreas de estudo. Desculpem, aqui atrás, na parapsicologia, quem se dedica a este tipo de investigações não são só os neurocientistas, nem médicos, não. Há todas as áreas de saber, pessoas com formação que se interessam e que vão fazer investigação. Portanto, não é
como uma cadeira de Direito, como uma licenciatura de Direito ou outra coisa qualquer. Portanto, há uma multidisciplinaridade de interesses e de trabalho, assim como nas neurociências, está bem? É para entenderem que cada vez mais há um juntar de esforços para que se consigam objetivos que são do interesse de todos, não é? As várias ciências, então, estão largamente tributárias dos avanços tecnológicos, com técnicas de imagiologia cada vez mais elaboradas, que permitem avaliar as características e a distribuição dos trabalhos do cérebro. Com os recursos, por exemplo, isto são só dois, que já falamos, que são os SPECT e os eletroencefalogramas. Permitem, então, o diagnóstico e o tratamento mental seja completamente diferente do passado. A SPECT é a tomografia cerebral funcional, analisa o fluxo sanguíneo e a atividade do cérebro. Isto aqui para dizer o seguinte: numa SPECT foi detectado que pessoas que façam 10 minutos apenas de meditação ou oração, ou seja, que levem o pensamento para as ondas gama, lá para cima, não é? Porque isto, conforme o que nós estamos a fazer, o nosso cérebro varia da oscilação portanto, as ondas mentais vão variando. E então, se fizermos isto 10 minutos por dia, o fluxo sanguíneo na área do lobo frontal, que é importantíssimo, que são as nossas funções mais recentes e mais evoluídas, fica irrigado. Ou seja, isto são formas de evitar demências e outros problemas, percebem? Portanto, isto é muito, muito importante. São avanços que trouxeram muita coisa. Eu trouxe aqui outra vez estes desenhos, só para relembrar, e estamos quase a acabar. A psicopatologia é um ramo da psicologia, mas que descreve e estuda as condutas patológicas, ou seja, aquilo que é realmente patológico, partindo do que é normal. Vamos só para ter uma noção do que é normal. Normal é aquilo que serve uma regra de orientação. Numa determinada população, o que é normal é uma linha de orientação ali. E o que é anormal é o desvio, é essa regra. A patologia é a dimensão subjetiva e individual do sofrimento psicológico. Bom, vamos passar um pouco à frente, que aqui não tem interesse de estarmos a continuar, que fica muito cansativo. Vamos agora aqui vamos então aos fenómenos alucinatórios propriamente ditos, mas a nível da patologia, da psicopatologia, não é? Temos as alucinações verdadeiras, em que o que é que acontece aqui? Há uma ausência de crítica. O indivíduo, como não tem noção de que não está aderente à realidade. Toda a gente concorda com algo, mas ele está a ver algo completamente diferente. Temos as alucinoses, são as críticas parciais. Bom, isto não interessa estarmos a esmiuçar, está bem? Eu vou passando só para terem uma noção. Os fenómenos alucinatórios podem ocorrer em todos os campos perceptivos, lá está a visão, a audição, o gosto ao paladar. Podem ver-se apenas luzes, outras pessoas podem ver pessoas mesmo, ou animais, não é? Portanto, varia muito. Os sons podem ser só ruídos, também podem ser músicas, há muita variação. Quando há, por exemplo, as alucinações corporais, acontece muito frequentemente nas esquizofrenias e na ausência de psicotrópicos, consumos de cocaína, drogas e álcool, inclusivamente. Um fenómeno horroroso, mas que se verifica muito, são as chamadas zootopsias, em que o doente sente o corpo percorrido por animais. Outras vezes sente o corpo percorrido por uma corrente elétrica. Enfim, são fenómenos realmente bastante densos, não é? E que têm a ver com estas questões. E têm a ver, então, com o quê? São devidos a ou questões fisiológicas, privação sensorial, que nós já vimos no caso dos prisioneiros que ficam hermeticamente colocados, não é? Podem ser perturbações de base orgânica, que são o caso do delírio tremens e ausências de psicotrópicos, pronto, que são as coisas mais comuns que nós conhecemos, mas podem ser infecções, podem ser intoxicações, tudo isso pode causar estas perturbações, não é?
Mas são tudo alucinoses, como se chama em psicopatologia. A única situação, de facto, em que são as chamadas alucinações verdadeiras são os casos das psicoses graves, que é o caso, como nós vimos, do menino que estava com uma depressão psicótica, e são o caso das esquizofrenias. Aqui é que são, de facto, alucinações. De contrário, não são alucinações, são alucinoses. Está certo? Pelo menos isto ficou esclarecido? Sim. Pronto, e agora estamos mesmo no finzinho. Só mais um bocadinho de esforço para entenderem, então, o que é esquizofrenia. Como é isto? Como é que é o prognóstico de um doente esquizofrénico? Pronto, para já sabemos que é uma psicose, que é um conjunto de perturbações mentais graves que afetam o sentido da realidade e cujo caráter mórbido, portanto, doente, não é reconhecido pelo doente. Pode manifestar-se em quadros agudos, que era o caso daquela professora, da universitária, ou casos crónicos, em que não há oscilações, está sempre naquele estado. Então, há dois estados diferentes de esquizofrenia, com sintomatologia e com prognósticos muito diferentes. Se a sintomatologia for negativa e deficitária, ou seja, pensamento pobre, o indivíduo não diz assim, não fala muita coisa, tem um discurso muito pobre, nos afetos também, não se manifesta muito, não tem iniciativa, não tem atenção. Portanto, se os sintomas são negativos, o que é que acontece com o cérebro dele? Ele está com as ondas todas lá em baixo. Há poucas ligações neurais, não é? E então o que é que acontece? E há o tal problema dopaminérgico, está bem? Então, e o que é que acontece aqui? Nestes casos, os antecedentes familiares são frequentes. Portanto, aqui também temos estudado muito atualmente a epigenética, que é o quanto a genética, não só dos familiares, mas do próprio e dos próprios órgãos, afeta a atual vida do indivíduo. Então, os familiares também normalmente têm casos, nem familiares de grau próximo, e há uma má resposta ao tratamento. A evolução é crónica. Portanto, quando os sintomas são poucos e a pessoa está sempre ali muito morna, muito ali, não há uma evolução favorável. Já quando a sintomatologia é positiva, ou seja, quando há os delírios e as alucinações, é diferente, que era o que acontecia com a professora da universidade. Os antecedentes familiares não são frequentes, há uma boa resposta ao tratamento e a evolução é periódica e, portanto, ela consegue ter, algumas funções ditas normais, não é? E há grupos mistos. Portanto, então, são confirmados anomalias biológicas e alterações no sistema dopaminérgico. Pronto, então, sendo assim, estamos no nosso último PowerPoint, em que nos leva, então, para onde? Que o sistema de diagnóstico e tratamento das perturbações precisa de um novo paradigma, enraizado em novos conhecimentos científicos e tecnológicos, levando em consideração também 4 áreas de saúde e doença, que é um ser humano completo. Um ser humano não são sintomas. Um ser humano tem uma parte que é biológica, nós temos que saber como é que está o cérebro, ver a imagem lá dentro, como é que está a funcionar, assim como qualquer outro órgão, não é? O psicológico, problemas de desenvolvimento, forma como é que nós pensamos, isto é fundamental. Muda tudo, nós somos capazes de modular as nossas ondas cerebrais, através dos nossos pensamentos também. A parte social é fundamental, temos apoio a interações sociais, situações de vida atual, como é que nós estamos nas nossas relações com a família, o amor pelos nossos antepassados, os nossos avós, com os nossos futuros, com os nossos filhos. Tudo isto é muito importante, estas ligações, como é que isto está? E a parte espiritual, a nossa ligação a Deus, ao planeta e às gerações, cá está, passadas e futuras, a noção mais profunda do sentido e da finalidade da vida. Tudo isto é que nos traz a saúde ou a doença. Tudo isto em conjunto. E precisamos de estar atentos aos seres humanos completos. Seres humanos, aos animais também, aos vegetais, não é? A tudo, à vida que nos cerca. E assim, percebemos um bocadinho hoje sobre o que são os fenómenos alucinatórios, que não podemos colocar tudo na mesma gaveta e que temos muitas esperanças de que isto está de vento em popa a nível de tecnologia e conhecimento, não é? Então, vou-vos mostrar aqui para este lado.
portanto, os livros em que eu me baseei para o trabalho de hoje. Cá está o Sentir e Saber, do Damásio, que é extremamente bom e muito, muito agradável de se ler. Ele já com tanta escrita técnica, acabou por fazer um livro muito, muito suave, muito doce, que qualquer pessoa entende coisas complexas. Pronto. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenha contribuído um bocadinho para o esclarecimento deste assunto. Obrigada.